Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Henrique, para quem não me conhece, e um prazer muito grande mais uma vez estar retornando a essa página aqui do André Luiz. Dizer para vocês que a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de falar de Jesus e principalmente ao mesmo tempo estar em contato aí com a natureza. Hoje eu escolhi um cenário um tanto inusitado, um tanto diferente. Por trás de mim aqui tem uma cachoeira maravilhosa. Estou na fazenda da minha avó, não dá para ver direito por causa da luz do sol, mas com certeza nós teremos aí inspiração, auxílio da natureza, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos da guarda, para estar trazendo uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de fé para o coração de vocês. Então gostaria de iniciar pedindo a todos que sigam a página do YouTube do André Luiz, que curtam, que divulguem não só essa palestra, mas como todas as outras, para nós podermos atingir o máximo de corações possíveis. E também pedir para que vocês coloquem a água para fluidificar enquanto nós fazemos a nossa prece. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, nós agradecemos de joelhos ao Senhor pela oportunidade da vida, pelo ar que nós respiramos, pela natureza que o Senhor nos proporcionou, por tudo que o Senhor coloca a serviço de nós, por tudo que o Senhor possibilitou, por tudo que o Senhor nos proporciona. Ao Senhor Jesus agradecemos pelo exemplo, por ter vindo há 2000 anos atrás e ter deixado um roteiro maravilhoso, um roteiro que nos leva ao caminho da felicidade. Aos nossos guias espirituais, aos nossos anjos da guarda, agradecemos pelo apoio de sempre, pela paciência conosco. E rogamos, Senhor, que mais uma vez esteja aqui nos auxiliando, nos inspirando com a sua palavra, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, para que nós possamos consolar aí vários corações. Muito obrigado, de sincero. Então, pessoal, como é de costume, eu gostaria de iniciar também agradecendo a cada um de vocês que se dedicam à causa do Evangelho, agradecer a cada um de vocês que se esforçam todos os dias para fazer da nossa terra um lugar melhor. Pois, afinal de contas, foi isso que Jesus nos pediu, isso que Jesus solicitou, o nosso esforço. Jesus conhece o íntimo de cada criatura que está aqui, de cada criatura, de cada ser humano que está escutando essa palestra agora. Jesus sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas necessidades. Então ele não espera que a gente seja perfeito de uma hora para outra. O que Jesus pediu foi nosso esforço, principalmente contra nós mesmos. Coragem, mas não coragem para vencer os outros. Coragem para vencer a si mesmo. Sendo assim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, porque eles são inerentes à nossa vida. É impossível passar pela vida, passar pela terra sem se relacionar. E os relacionamentos, a convivência social, essa necessidade de conviver uns com os outros, se relacionar, faz parte do nosso progresso, tanto o progresso intelectual quanto o nosso progresso moral. O insulamento, se isolar daquelas pessoas que porventura nós temos dificuldade de conviver, a fuga, fugir daqueles irmãos que nós temos dificuldade de convivência, não nos traz nenhum progresso, não nos traz nenhum benefício. Tem um jargão popular que o pessoal utiliza muito, onde se diz o seguinte: conviver com gente, mexer com gente é difícil demais. De fato, é difícil, mas é necessário. Porque ninguém de nós vive sozinho. Ninguém é autossustentável. Todos nós temos a necessidade da convivência social. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, só chegou até nós graças ao trabalho e à colaboração, à contribuição de outras pessoas. Basta nós olharmos ao nosso corpo, essa roupa que eu estou vestindo, o sofá que eu deito na minha casa, a televisão que eu assisto, a comida que eu como, a água que eu bebo, só chegou até nós graças ao trabalho e à contribuição das outras pessoas. Porque ninguém de nós vive sozinho, ninguém é autossustentável, nós necessitamos conviver uns com os outros. E nesse sentido, para nos conduzir acerca desse assunto, dessas reflexões, nós vamos utilizar o nosso maior exemplo como guia modelo, o nosso irmão Jesus. Conta-nos Humberto Campos, no livro Relatos da Vida, no capítulo No Evangelho Nascente, que há 2000 anos atrás, Jesus, os apóstolos se reuniam na casinha de Simão Pedro, em Cafarnaum. A fama de Jesus já corria por toda a Galileia, por toda a Judéia, por toda a Palestina. Multidões se enfileiravam à porta da casa de Simão Pedro para conversar, nem que fosse um minutinho com aquele que era o Messias. E nesse dia específico, nós encontraremos um cavaleiro e duas damas. E Simão Pedro, um tanto desconfiado, pois conhecia aquelas pessoas e já sabia
que as suas vidas eram marcadas por certos desvios de caráter. De fato, a perspectiva e a visão que as pessoas tinham de Jesus naquela época era um tanto deturpada. As pessoas viam Jesus como um bruxo, como um feiticeiro, como um mágico, que em determinado momento poderia utilizar de poderes sobrenaturais para satisfazer os caprichos e vontades de todo mundo. Eliaquim, por exemplo, que era esse cavaleiro, ambicionava a riqueza do tio, a fortuna do tio, a herança. O tio estava prestes a morrer, ele gostaria que Jesus, por meio de poderes sobrenaturais, fizesse com que aquela herança, aquela fortuna caísse em seu colo. Deia queria vingança. Determinada mulher tinha tomado o seu marido e ela gostaria que Jesus, por meio de poderes sobrenaturais, tirasse a vida daquela mulher. Ruth queria que Jesus infundisse mais afetividade no coração do seu pretendente, do seu namorado. Conforme Ruth, o pretendente e o namorado eram um tanto quanto lento. Ela esperava que ele fizesse o pedido de casamento, mas ele demorava muito, então ela gostaria que Jesus, por meio de poderes sobrenaturais, infundisse mais afeto no coração do seu pretendente. E Simão Pedro ia registrando aquilo ali, agastadíssimo, ia ficando irritado com a forma que as pessoas viam Jesus. Então Simão se dirige para o cômodo do lado, relata a situação para Jesus. Como Jesus estava ocupado atendendo outras pessoas, ele fala: Simão, vai lá, começa o atendimento fraterno, quando eu desocupar eu vou lá e dou prosseguimento. E Simão Pedro então se dirige até aquelas pessoas e começa a ouvi-las. Em determinado momento, irritado, ele grita: malditos, fora daqui, pois o mestre não aceita ladrões nem mulheres relapsas. Se vira para Eliaquim e diz: vai embora, ladrão, vai roubar em outra parte. Se vira para Deia e fala: assassina, nós não somos os teus sequazes. Por certo, seu marido te abandonou devido à sua crueldade. E se vira para Ruth e diz: sai daqui, amaldiçoada, pois a mulher que corre atrás de homem não passa de meretriz. E bate a porta na cara dessas pessoas, achando que tinha feito um bom trabalho. Mas quando Simão Pedro olha para trás, Jesus estava presenciando toda aquela cena com lágrimas nos olhos, com os olhos cheios de lágrimas. E Simão Pedro, sem entender, questiona: mestre, o que foi? Eu não fiz um bom trabalho? Não foi o senhor que pediu para eu vir aqui atender essas pessoas? Por acaso o senhor não viu que essas pessoas estavam dominadas pelos espíritos satânicos? E Jesus, com muito carinho, afagando-lhe os cabelos, diz: Simão, todos podem notar feridas onde elas se destacam, mas poucos podem remediá-las. Eu não pedi para você formular acusações, eu pedi para você ajudar essas pessoas. Eu não pedi para você formular acusações, porque de críticos o mundo já está cheio. Por certo, todas as pessoas, todos têm seus defeitos, todos têm suas imperfeições, todos têm as suas próprias dificuldades. Por certo, todos têm seus próprios demônios, mas quando ouvistes essas pessoas, deres guarida, deres espaço para os demônios da intolerância e da crueldade. Sombra por sombra, dá sempre num total de trevas. E Simão Pedro, ainda sem entender, agora ajoelhado, questionando a Jesus: mas Senhor, não foi o Senhor que pediu para eu socorrê-los? E Jesus disse: eu pedi para você socorrê-los. Eu não pedi para você desprezá-los, eu não pedi para você desiludi-los. Eu pedi para você ajudar com a verdade, não machucar essas pessoas com a verdade. Eu pedi para você ajudar com a verdade. Eu não pedi para você fulminar o coração dessas pessoas com a verdade, porque amar quem ama a gente é muito fácil. Amar as pessoas que gostam de nós é muito fácil. Amar quem já segue o Evangelho de Jesus é muito fácil. Amar aquelas pessoas que nos agradam é muito fácil. Amar quem tem a mesma opinião da gente é muito fácil. O difícil é amar os difíceis. O difícil é amar aquelas pessoas que tudo fazem diariamente para não merecer o nosso amor. O difícil é amar quem nos machuca, quem nos magoa, quem tem opinião diferente. O difícil é amar os criminosos e os pecadores que cometem algum erro e todo mundo da sociedade vira as costas. Mas lembre-se, Simão, eu não vim para os sãos, eu vim para os difíceis. Eu vim justamente para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E como se o silêncio invadisse a própria sala, Simão Pedro mergulhou em suas próprias lágrimas. Pessoal, aqui nós temos conteúdo para ficar refletindo o ano todo. Dentro dessa história aqui, nós poderíamos tirar lições para refletir durante todo um semestre. Nós poderíamos montar um curso, um estudo só sobre essa obra aqui, só sobre esse capítulo, e ficar estudando o ano todo. Mas o principal que a gente tem que tirar aqui é o seguinte:
Como que eu posso pegar essas lições de Jesus que ele deixou aqui para Simão Pedro e trazer para o meu dia a dia, para o meu cotidiano? Como que eu posso trazer essas lições para melhorar nas minhas atitudes? Que reflexão eu posso fazer dentro daquilo que eu posso melhorar, dentro disso que Jesus ensinou, para eu melhorar a forma como eu estou tratando as pessoas? Porque se nós não formos capazes de fazer essa abstração, tirar para a gente, trazer para a gente, essa história passa a ser inútil. Quando Emmanuel, Humberto Campos, Joana de Ângeles, André Luiz nos trazem essas histórias maravilhosas, o que eles estão esperando de nós? Será que eles estão esperando que a gente leia as histórias, que a gente se emocione, que a gente feche o livro e continuamos sendo as mesmas pessoas? Com certeza não. De que adianta vir aqui no centro, ir no centro, no templo religioso ou na igreja ou em qualquer outro templo religioso, receber uma enxurrada de informações, de lições e ensinamentos, sendo que quando nós saímos da porta do templo religioso para fora, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. O que eles esperam de nós quando nos trazem essas histórias é parar e pensar, peraí, o que eu posso trazer disso aqui para a minha vida? E a reflexão que nós temos que fazer não é o seguinte, como que essa história pode servir na vida do vizinho? Como que essa história pode servir na vida do fulano? Nossa, meu pai tinha que estar aqui para escutar isso, meu namorado tinha que estar aqui para escutar isso, minha esposa tinha... Não, eu tenho que estar aqui para escutar isso. Essas lições são para mim. O Roosevelt brinca, Roosevelt Thiago é um grande palestrante espírita, conhecido no Brasil todo, faz palestras maravilhosas, e ele brinca que certa vez ele fez uma palestra em determinado centro, quando ele desceu, um jovem abordou ele e falou, nossa Roosevelt, que palestra maravilhosa, pena que minha mãe não está aqui para escutar isso. Passou um pouquinho, uma senhora abordou ele falando, nossa Roosevelt, essa palestra é muito boa, pena que meu esposo não está aqui para escutar isso. Passou um pouquinho, um senhor abordou ele e falou, nossa, Roosevelt, que palestra maravilhosa, pena que meu filho não está aqui para escutar isso. O Roosevelt brinca que, na concepção dele, essa palestra não foi boa, não foi eficiente, não foi eficaz, porque todo mundo tinha que estar lá para escutar, não estava. Claro que é uma brincadeira que ele faz com a circunstância, com a situação, mas é mais ou menos assim. Nós temos essa mania de nos vitimizar e colocar os outros de fora como culpados das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. As reflexões que nós devemos fazer é como essas histórias, essas lições, esses ensinamentos podem se encaixar dentro da nossa vida. A vitimização tem arruinado os nossos relacionamentos. Nós temos muita facilidade de notar os defeitos dos outros e muita dificuldade de notar os nossos próprios defeitos. Nós exigimos dos outros comportamentos e condutas que nós não praticamos. E nós condenamos nos outros comportamentos e condutas que nós praticamos todos os dias. Talvez por isso Jesus teria dito, mais fácil ver o cisco no olho do outro que a trave no próprio olho. Mais fácil ver o argueiro no olho do outro que a trave no próprio olho. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso aqui tem arruinado os nossos relacionamentos. Pessoal, vamos refletir. Qual a maior causa de frustração dentro dos nossos relacionamentos? Quando a gente pensa em relacionamento, todo tipo de relacionamento, gente, eu não estou falando só de relacionamento conjugal, estou falando todo tipo de relacionamento que a gente tem na sociedade. Qual a maior causa de frustração? Por que a gente se chateia dentro dos nossos relacionamentos? E antes de falar da maior causa de frustração dos nossos relacionamentos, eu vou trazer para vocês qual que é a maior causa de frustração da nossa vida. Porque os relacionamentos fazem parte da vida, então a gente tem que entender de cima para depois entender para baixo. Qual que é a maior causa de frustração das nossas vidas? Por que a gente se chateia? Por que a gente fica triste? Por que a gente emburra com a vida? Seria a morte de um ente querido? Uma doença grave? Uma decepção amorosa? Um fracasso financeiro? Com certeza, todas essas situações, esses acontecimentos nos deixam tristes, mas não são a principal causa de tristeza na nossa vida. A maior causa de tristeza na nossa vida é a falsa expectativa que nós temos da vida. É justamente o olhar deturpado que nós temos da nossa existência, porque nós vivemos, enxergamos a vida como se todos os nossos planos tivessem que acontecer exatamente da forma como nós planejamos, sem passar por nenhuma prova, expiação, dificuldade, sofrimento. Ao contato menor imprevisto, nós já nos aborrecemos. Nós vivemos e enxergamos a vida como se nós pudéssemos ter controle sobre tudo, sobre todos. Sobre tudo na nossa vida e tudo na vida das pessoas que nós amamos. E nós vivemos e enxergamos a vida como se o universo girasse em torno dos nossos caprichos. Naturalmente, vivendo e enxergando a vida dessa forma, nós vamos nos frustrar. Porque o universo não gira em torno das nossas vontades. Nós que temos que nos adaptar mediante aquilo que o universo está nos oferecendo. Pessoal, a felicidade não está na ausência de sofrimento. A felicidade está na presença do sofrimento. E olha que coisa estranha, porque a gente vive fugindo do sofrimento e eu estou aqui falando para vocês que a felicidade está na presença do sofrimento. Sim, porque é justamente dentro do sofrimento
que nós desfazemos dos nossos vícios morais, das nossas mazelas morais, do egoísmo, do orgulho, fortalecemos a nossa virtude, as nossas virtudes, desenvolvemos a empatia, começamos a nos colocar no lugar das outras pessoas, desenvolvendo assim o altruísmo. Tem um provérbio oriental que diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Por quê? Porque a gente cresce muito mais dentro da dificuldade, do sofrimento, das frustrações, fora da zona de conforto, do que dentro da alegria, da abundância e da felicidade. E se porventura isso parecer utopia, ilusão ou pura demagogia da minha parte, eu faço um convite a vocês. Basta a gente fazer uma experiência. Perguntem para as pessoas mais experientes que vocês conhecem, para os avós de vocês, para os pais, para as mães, para os tios, para as tias, para os professores de vocês, aquelas pessoas que vocês consideram sábias. Perguntem para eles qual foi o momento da vida deles, qual foi o maior momento da vida deles, o momento mais importante da vida deles, que eles amadureceram de verdade. Qual foi o momento da vida deles que eles aprenderam a dar valor no que de fato tinha valor? Qual foi o momento da vida deles que eles olharam para o companheiro ou para a companheira do lado e pensaram: nossa, essa pessoa realmente tem valor. Nossa, eu quero passar o resto da vida com essa pessoa. Nossa, é o amor da minha vida. Qual foi o momento da vida deles que eles olharam para a família e pensaram: nada é mais importante que a família? Qual foi o momento da vida deles que eles olharam para os filhos e pensaram: realmente eu tenho que parar de trabalhar um pouco para passar um pouco de mais tempo com os meus filhos? Se isso aconteceu, se esses momentos foram os momentos de alegria, de felicidade, de abundância, ou se foram os momentos de tristeza, de dificuldade, de sofrimento, eu garanto a vocês que todos vão dizer que isso aconteceu, que essa reflexão foi feita nos momentos de dificuldade e sofrimento, porque o sofrimento mostra o que tem valor de verdade, nos ensina o que tem valor de verdade. Dentro do sofrimento que nós compreendemos quem nós somos de verdade. O sofrimento, as circunstâncias, as ocasiões revelam quem nós somos de verdade. Dentro do sofrimento que nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso lado de verdade. Porque amar, gente, quando tá dando tudo certo é muito fácil. O difícil é amar quando as coisas começam a desmoronar. Levantar todo dia com um sorriso no rosto, dando bom dia para todo mundo, quando as coisas estão dando tudo certo, é muito fácil. O difícil é manter esse mesmo caráter, essa mesma personalidade, quando as coisas estão dando errado. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui hoje é que as crises são fundamentais para a nossa vida, os sofrimentos, as dificuldades são fundamentais para a nossa vida. As crises nos colocaram exatamente onde nós estamos. Isso também não é muito difícil de provar. Basta a gente fazer uma pequena reflexão. Vamos voltar a 2 anos atrás, antes do Covid, da pandemia. Antes do Covid, da pandemia, por exemplo, como que nós víamos a maioria das nossas profissões? Nós achávamos que para nós fazer um bom trabalho, nós tínhamos que estar presos no ambiente de trabalho. Mas a pandemia chegou, a crise chegou, as empresas fecharam, as instituições fecharam, as lojas tiveram que fechar suas portas. E para nós continuarmos sobrevivendo, para nós continuarmos trabalhando, nós tivemos que adaptar. Nós tivemos que entender que as nossas habilidades e capacidades não podem ficar circunscritas a um ambiente de trabalho, que a gente tinha que transcender, que nós tínhamos que inventar novas estratégias, inovações. E nós fizemos isso. A gente desenvolveu muito nesses 2 anos. Mas por que nós fomos capazes de enxergar isso? Graças ao Covid, graças à pandemia. Senão, até hoje nós estaremos lá dentro da nossa zona de conforto, sem sofrer essas adaptações. Albert Einstein já dizia: é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo. Por que quem supera a crise, supera a si mesmo? Porque quando a crise chega na nossa vida, ela bagunça a nossa rotina, ela bagunça o nosso cotidiano. A gente olha para o lado e vê que está tudo desmoronando. Então nós temos que nos adaptar. A partir do momento que eu me adaptei, eu sou melhor do que ontem. O Henrique adaptado de hoje é melhor que o Henrique de ontem. O Henrique que sofreu novas adaptações, que agora é capaz de fazer coisas que antes não fazia, ele é melhor que ontem. E todos vocês que estão me ouvindo hoje, talvez sairão, na hora que essa palestra acabar, sairão daí mais capacitados e mais adaptados, melhores do que quando começaram a assistir, porque talvez vocês vão receber informações que antes não tinham. E amanhã vocês serão melhores que hoje, e depois de amanhã vocês serão melhores do que amanhã, porque todos os dias é natural que a gente vá se adaptando, se melhorando, recebendo novas informações, só que é de pouquinho em pouquinho. Quando a crise chega, ela chega com uma enxurrada de estímulos e faz a gente se adaptar muito rápido. A crise otimiza esse processo.
Por isso que quem supera a crise, supera a si mesmo. Por que quem supera a crise, supera a si mesmo? Porque quando a crise chega na nossa vida, ela bagunça a nossa rotina, ela bagunça o nosso cotidiano, a gente olha para o lado e vê que está tudo desmoronando, e a gente olha para o lado e começa a perceber que nós dependemos das outras pessoas, que ninguém vive sozinho, que ninguém é autossustentável, que tudo que nós temos só chegou até nós graças ao trabalho e à contribuição das outras pessoas. Então a gente deixa de ser arrogante, a gente deixa de ser prepotente, a gente sai do modo individual, entra no modo coletivo e a gente começa a viver em prol da sociedade. Não esperar que a sociedade gire em torno dos nossos caprichos, não esperar que as pessoas e a sociedade fiquem girando em torno das nossas vontades. Por isso que quem supera a crise, supera a si mesmo. Por que nós inventamos o telefone? Porque um dia alguém se incomodou, alguém queria conversar com outra pessoa que estava distante, por carta demorava muito, e essa pessoa pensou, nossa, peraí, eu tenho que criar um tipo de ferramenta, eu tenho que criar um tipo de dispositivo que vai me conectar com outra pessoa que está longe de uma forma mais rápida. O cara foi lá e inventou o telefone porque ele se sentiu incomodado. A crise fez o ser humano inventar o telefone. Por que nós inventamos os carros? Porque um dia alguém se incomodou. Precisava se dirigir mais rápido até determinado lugar. A pé ou a cavalo demorava. O cara pensou, peraí, eu tenho que criar um tipo de ferramenta, instrumento que me permita estreitar esse percurso. Não estreitar, mas fazer esse percurso de uma forma mais rápida. O rapaz foi lá, inventou o carro. A crise fez a gente inventar os carros. Se não fosse as crises, nós estaríamos até hoje dentro das cavernas. Nós só saímos das cavernas porque algo nos incomodou. E uma história muito bacana que eu gosto de contar sobre isso, quando a gente está falando de crise, eu até já tive a oportunidade de contar essa história outras vezes. Não é uma história. Na verdade, é um filme. É um filme todo poderoso. Eu imagino que muitos de vocês... É a história de um filme. Imagino que muitos de vocês já viram. É um filme do Jim Carrey. É um filme de comédia, mas que nos traz grandes ensinamentos, onde o Jim Carrey faz o papel de um homem revoltado com Deus. Certo dia, ele perde seu emprego, briga com a sua esposa, perde seu casamento e bate seu carro. Então ele sai do carro revoltado e grita, ó Deus Todo-Poderoso, cadê você que não faz seu trabalho direito? Cadê você que não cuida da vida das pessoas? Você é incompetente, você é injusto. Por que você não deixa eu ser Deus por alguns dias? Eu vou provar que eu faço seu trabalho muito melhor que você. E o Jim Carrey dorme. Jim Carrey dorme. No outro dia ele tem um encontro com Deus. Quem protagoniza Deus no filme é o Morgan Freeman, que vai falar para ele, olha, você falou que você fazia o seu trabalho melhor que eu, você falou que eu sou incompetente, você falou que eu não sei ajudar as pessoas, você falou que eu sou injusto. Então, meu filho, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de umas férias, eu vou deixar você ser Deus por 7 dias. E, gente, no início é tudo mil maravilhas, o Jim Carrey satisfaz todos os seus caprichos, todas as suas vontades, todos os seus desejos. O que é o problema? Que com o passar dos dias, com o passar do tempo, o Jim Carrey começa a receber as preces de 7 bilhões de pessoas. Como ele estava com preguiça de ler prece por prece, o que ele faz? Ele dá sim para todo mundo, ele dá ok para todo mundo, ele atende os caprichos de todas as pessoas. O problema é que a partir do momento que ele começou a atender os caprichos de todas aquelas pessoas, eu não preciso nem dizer para vocês que a Terra virou uma bagunça. Porque a partir do momento que ele atendeu os caprichos de todas as pessoas, ele tirou as frustrações da vida daqueles indivíduos. A única coisa que fazia com que aquelas pessoas acordassem cedo e fossem trabalhar, os sofrimentos, as frustrações, a única coisa que fazia com que aquelas pessoas acordassem cedo e fossem estudar. A única coisa que fazia com que aquelas pessoas acordassem cedo e se amassem, porque os sofrimentos aproximam muitas vezes as pessoas. Então os sofrimentos são fundamentais para a nossa existência. As dificuldades, as frustrações são fundamentais para o nosso crescimento. Os sofrimentos temperam o nosso caráter. E vamos fazer uma reflexão. Nesse momento, vamos ser francos conosco mesmo. Olhe para você e se pergunte, por que eu me frustro com a vida? Por que eu estou emburrado? Por que nós nos frustramos e nós emburramos com a vida? Pergunte isso para si mesmo. E a resposta vai ser a mesma para todos. Por mais que a gente faça uma lista de vários motivos diferentes, sempre a causa é a mesma. Nós emburramos com a vida, porque a vida não está atendendo os nossos caprichos, a vida não está girando da forma como nós achamos que seria o certo. Porque nós fazemos vários planos, nós temos um planejamento para nós, para as pessoas que nós amamos, é natural. Mas quando essas coisas não acontecem exatamente da forma como a gente acha que deveria acontecer, a gente emburra com a vida. Porque a gente é tão prepotente, tão arrogante, que nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. A gente acha que sabe o que é melhor para as pessoas que nós amamos. A gente acha que sabe o que é melhor para o vizinho.
A gente acha que sabe qual que é a melhor visão religiosa, a gente acha que sabe qual que é o melhor político, a gente acha que sabe o que é o melhor para o mundo. E quando as coisas não acontecem exatamente da forma como a gente acha que é melhor, a gente emburra com a vida. Eu vou falar para vocês, graças a Deus o universo não gira em torno dos nossos caprichos. Imagine se o universo girasse em torno das nossas vontades. Só na Terra nós temos 7 bilhões de pessoas. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, só aqui nós teríamos que ter 7 bilhões de universo para cada um viver no seu. Porque a partir do momento que o universo está girando em torno dos meus caprichos, eu estou invadindo seu espaço. Graças a Deus o universo não gira, pessoal, em torno dos nossos caprichos. Imaginem se o universo girasse em torno dos meus caprichos. Ia acontecer, algum dia acontecer algo de ruim comigo? Será que ia acontecer, eu ia passar por alguma frustração? Eu não ia adoecer, eu não ia precisar trabalhar, eu não ia precisar estudar, eu ia ficar sempre na zona de conforto, eu não ia buscar melhorias. Se o universo girasse em torno dos meus caprichos, eu não estaria aqui agora fazendo essa palestra para vocês, porque eu não teria despertado. Se o universo girasse em torno dos meus caprichos, eu nunca ia morrer, então eu seria imortal. Se o universo girasse em torno dos meus caprichos, algo de ruim aconteceria com as pessoas que eu amo? Não. E se o universo girasse em torno dos seus caprichos, algo de ruim aconteceria com as pessoas que você ama? E você? Se o universo girasse em torno dos seus caprichos, algo de ruim aconteceria com as pessoas que você ama? E você? Se o universo girasse em torno dos seus caprichos, algo de ruim aconteceria com as pessoas que você ama? Não. E aí a gente começa a passar por um problema, porque se o universo girasse em torno dos nossos caprichos e nada de ruim aconteceria com as pessoas que nós amamos, nós não teríamos mais 7 bilhões de pessoas no universo, nós teríamos 1 trilhão. Ou seja, morreríamos da mesma forma, não tem comida para todo mundo. Querendo consertar as coisas, nós desconcertaríamos. Desculpa a forma direta que eu vou dizer isso, mas é um dos maiores consolos do Espiritismo. Todos os dias nascem milhões de crianças na Terra. Milhares de espíritos reencarnam aqui na Terra. Cabe todo mundo? Alguém tem que desencarnar, gente. O processo do reencarne e desencarne é uma coisa natural. Enquanto nós olharmos a morte como um castigo, como um problema, nós viveremos tristes, nós viveremos frustrados, porque a morte não existe. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência transitória na carne. Só somos criaturas espirituais vivendo uma experiência transitória na carne. Esse aqui que está falando com vocês agora, esse não é o Henrique. Isso é uma veste material que o Henrique está utilizando. Esse corpo aqui é uma veste material que o Henrique está utilizando, que morre, o Henrique joga fora, depois o Henrique reencarna novamente em outro planeta, em outro país, em outra cidade, com outra veste, descarta essa veste também, desencarna, mas a alma do Henrique é imortal. A veste material é perecível, a alma do Henrique é imortal e vai para o plano espiritual, onde é a morada de verdade, onde ele ocupa a sua posição definitiva de filho de Deus, irmãos de todas as outras criaturas. Quando nós aqui reencarnamos, nós estamos ocupando posições transitórias. Aqui ocupa a posição transitória de pai, de mãe, de filho, de tio, de tia, de avô, de irmão, de qualquer outro grau de parentesco. Quando nós aqui reencarnamos, estamos ocupando posição transitória de pai, de mãe. Eu não sou pai, não sou mãe, não sou filho, não sou tio. Eu estou como pai, estou como mãe, estou como tio, Aquela criancinha pequena que eu olho e chamo de meu filho, ela não é meu filho. Antes de ser meu filho, ela é filha de Deus. É um espírito que Deus colocou sobre a minha tutela para que nesse momento eu possa auxiliar na sua evolução. E essa virtude da fidelidade a Deus é uma das virtudes mais difíceis de compreender. Humberto Campos, no capítulo 6 do livro Boa Nova, ele diz que essa virtude ela é fundamental, é uma das primeiras virtudes que nós temos que concretizar no nosso coração, só que é uma das mais difíceis. Vou dar um exemplo para vocês. Por que eu estou falando que é uma das mais difíceis? Imagine que eu tenho um filho de 5 anos. Quais são os planos para o meu filho de 5 anos? Eu quero que ele estude, que ele trabalhe, que ele seja um homem honesto e eu quero morrer antes dele, né? Claro, eu quero morrer antes dele. Eu quero desencarnar antes do meu filho. Mas meu filho morre com 5 anos, porque esse era o plano de Deus. Se a gente analisar a curto prazo, qual plano parecia mais justo? O meu ou o de Deus? O meu, mas Deus não erra. Deus não erra. Compreender a fidelidade a Deus passa por compreender uma situação dessa forma. Na semana passada eu ouvi um padre falando isso. A gente sofre muito porque a gente não tem Deus e a fidelidade a Deus como primeiro lugar, como prioridade na nossa vida. Porque Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Tanto é que o maior mandamento, o primeiro mandamento,
dos 10 mandamentos, e depois que Jesus ainda consolida isso, é qual? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, mas nós colocamos as pessoas, nós colocamos outras coisas como prioridade. É claro que nós temos que amar os nossos, é claro que nós temos que cuidar. Os pais e mães têm dever de cuidar de seus filhos, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Então a gente tem que se perguntar, Deus está em primeiro lugar na minha vida? Porque a gente só vai compreender essa questão do sofrimento quando a gente entender que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E voltando para a reflexão, se o universo girasse em torno dos meus caprichos, o que eu faria com aquelas pessoas que porventura eu não gosto? Eu eliminaria essas pessoas? E você? O que você faria? Você eliminaria essas pessoas? E você? Você eliminaria essas pessoas? Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, nós eliminaríamos aqueles que nós não gostamos? Então, nós estaríamos morrendo, desencarnando da mesma forma, querendo consertar as coisas, nós estaríamos sempre desconcertando. O que eu estou querendo dizer para vocês é que acima dos nossos anseios, da nossa prepotência e da nossa arrogância, existem leis divinas coordenando tudo. Não tenhamos a prepotência e a arrogância de imaginar que o universo é um todo bagunçado e as pessoas se dão bem aqui por sorte ou azar. Isso não existe. O universo é milimétrico. As leis divinas são precisas, as leis divinas são cirúrgicas. E Deus não erra. Então, voltando à nossa reflexão, eu trouxe aqui para vocês que a maior causa de frustração da nossa vida é a falsa expectativa que nós temos da vida. Então, qual é a maior causa de frustração dos nossos relacionamentos? Se a maior causa de frustração da vida é a falsa expectativa da vida, a maior causa de frustração dos nossos relacionamentos é a falsa expectativa que nós colocamos nas outras pessoas. O olhar deturpado, a alta carga de exigência, de expectativa que nós colocamos nos ombros das outras pessoas. E vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu esse ano, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Uma amiga minha chegou esse ano em mim e falou assim: Henrique, eu estou muito triste porque meu marido nunca lembra da nossa data de aniversário de casamento. Então aquilo que era para ser uma data feliz acaba sendo uma data triste, que a gente acaba brigando. E eu não falei nada. Fiquei calado. Ela falou: mas você não vai falar nada? Eu falei: eu prefiro não falar. Você não vai gostar do que eu tenho para te dizer. Ela falou: não, fala, por favor. Eu falei: tem certeza? Você quer minha opinião? Ela falou: sim. Eu falei: então tá bom. Faz o seguinte, quando estiver chegando perto da data de aniversário de casamento, vocês lembram, se você lembra ele, lembra ele um mês antes, lembra ele uma semana antes, lembra ele um dia antes, lembra ele no dia, ele não vai esquecer. Ela me olhou com um olhar arregalado desse tamanho e falou assim: mas essa é uma data importante que ele deveria lembrar. Eu falei: opa, peraí, vamos voltar lá atrás. Uma data importante para quem? Talvez seja importante para você, mas talvez não seja importante para ele. Isso tem que ser respeitado. Deveria lembrar por quê? Porque você lembra. Deveria lembrar por quê? Porque você faz questão. Deveria lembrar por quê? Para satisfazer o seu ego. Deveria lembrar por quê? Porque você foi criado numa família, numa estrutura em que datas são importantes. Talvez para ele não seja. Isso tem que ser respeitado. Porque talvez para ele tem várias outras coisas que são importantes que para você não é. E ele também tem que te respeitar. Porque talvez você esteja chateado porque ele não lembra de uma data de aniversário de casamento, mas talvez ele esteja chateado com você porque você fica cobrando isso dele. O fato dele não lembrar não significa que ele te ama menos, e o fato de você lembrar não significa que você ama mais, vai ficar brigando com a expectativa que coloca no ombro do outro, criatura. O casamento de vocês é maravilhoso. E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque a maioria dos nossos relacionamentos na sociedade são como casamentos. Os nossos relacionamentos com os nossos colegas de trabalho, relacionamento com as pessoas que a gente convive na escola, na faculdade, todo tipo de relacionamento são como casamentos. Tem pessoas que a gente convive, colegas de trabalho, por exemplo, que a gente convive mais do que com pessoas da nossa própria família. Então, se a gente não tiver uma certa flexibilidade, um certo jogo de cintura para aceitar a diferença das outras pessoas, nós viveremos frustrados, brigando dentro dos nossos relacionamentos. Toda vez que a gente inicia um relacionamento é como um choque cultural, é você estar se relacionando com uma pessoa que pensa diferente, tem a religião diferente, uma cultura diferente, tem uma forma de ver a vida, de enxergar a vida de uma forma diferente, tem uma visão política diferente, tem um gosto musical diferente, tem a comida favorita diferente, e graças a Deus é assim. Porque imaginem se nós pensássemos todos da mesma forma. A diversidade é uma lei da natureza e tem que ser, porque imaginem que se todos nós tivéssemos os mesmos gostos, se todos nós tivéssemos feito a mesma faculdade, se todos nós trabalhássemos com a mesma coisa, se todo mundo gostasse da mesma música, se todo mundo gostasse só da mesma comida, se todo mundo tivesse o mesmo cabelo, se todo mundo tivesse o mesmo gosto de padrão estético,
Se todo mundo tivesse a mesma visão política, a mesma visão religiosa, a vida seria boa? Seria uma chatice. Imagine que ao invés de ter 50 pessoas me escutando aqui agora, nós tivéssemos apenas 50 Henriques. 50 pessoas exatamente como eu. O que eu aprenderia? Nada. A gente aprende com as diversidades, a gente aprende com a diversidade, a gente aprende com os contrastes. É justamente a diferença de opinião que nos traz aprendizado e geralmente a gente é tão arrogante, tão prepotente, o que a gente quer fazer? Acabar com aquilo que as pessoas têm de melhor, que é a diferença da opinião, que é a forma de enxergar o mundo diferente da nossa forma, porque é com isso que a gente poderia aprender. Por que em grupo de WhatsApp tem tanta briga? Porque é um choque cultural muito grande. São 100 pessoas pensando diferente, 100 pessoas com visão diferente, 100 pessoas com opinião diferente, 100 pessoas com uma opinião religiosa diferente, opinião política diferente, um gosto musical diferente, um gosto culinário diferente, e é um mais arrogante que o outro, querendo convencer os outros 99 da sua opinião. O que nós temos que compreender, pessoal, é que as nossas verdades são apenas as nossas verdades. As suas verdades são apenas as suas verdades. Aquilo que você acredita como verdade absoluta é apenas a sua verdade. Sabe aquilo que você aprendeu desde pequenininho, que sua mãe, que seu pai, que você tem como uma verdade irretorquível, absoluta? É apenas a sua verdade, talvez não seja a verdade do vizinho. Sabe aquilo que você acredita desde pequenininho, aquela verdade religiosa que você aprendeu na sua religião, que você tem como uma verdade absoluta? É apenas a sua verdade, talvez não seja a verdade do outro colega. O certo para mim, às vezes não é certo para você, e o errado para você, às vezes não é errado para mim, mas isso não nos torna inimigos, muito pelo contrário. Isso nos torna irmãos, um podendo aprender com o outro. Tiago Brunet é um teólogo, ele é um pastor, e ele tem uma frase muito bacana, que ele diz assim: invista nas pessoas, mas não espere nada delas. Invista nas pessoas, mas não espere nada delas. Porque relacionamento não é esperar nada em troca, é fazer o máximo que nós podemos, dentro da nossa capacidade, para deixar os outros felizes e dormir de consciência tranquila. Se os outros estão fazendo a parte deles ou não, isso é um problema deles, com a consciência deles. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós cobrar. Faça o seu, isso já basta. Se o outro está fazendo a parte dele ou não, isso é um problema dele, com a consciência dele. Porque a nossa felicidade não vem pelo bem, pelo amor que os outros nos fazem, e sim pelo bem, pelo amor que nós proporcionamos às outras pessoas. Da mesma forma que nós somos livres para pensar, fazer e falar o que nós quisermos, todas as pessoas do mundo são livres para pensar, fazer e falar o que elas quiserem. Então qualquer um agora é livre para chegar aqui e me ofender. É um direito da pessoa. Qualquer um é livre para chegar aí na sua casa e te ofender. É um direito. Agora, o que a gente vai fazer com ofensa é uma escolha nossa. Por isso que a gente fala que o sofrimento é uma escolha. Porque quando alguém chega aqui e me ofende, eu tenho dois caminhos para tomar. Eu posso entender que essa pessoa é mais frágil do que perversa. Eu posso entender que ela está com a sua paz interior comprometida. Porque não tenham dúvidas disso. Todas as vezes que alguém nos machuca, esse indivíduo está com a paz interior comprometida. Todas as vezes que alguém nos machuca, está com a paz interior comprometida. Não existe a mínima possibilidade de alguém nos machucar e estar com a paz interior estabelecida. Toda vez que alguém machuca alguém, essa pessoa está com um problema emocional por dentro. Ela não está precisando de revide, ela está precisando de ajuda. A ofensa é um pedido de socorro. Por trás daquela pessoa te ofendendo, tem alguém pedindo socorro. Então isso pode entrar no ouvido, sair no outro, você pode continuar a sua vida e ser feliz. Ou a gente pode ir pela outra porta, que é a porta do sofrimento. Qual que é a porta do sofrimento? Da mágoa, do ódio, do rancor, da raiva, do desejo de vingança. Não tenha dúvidas. Não tenham dúvidas. Essa porta nos afunda no sofrimento. Independentemente do que a pessoa tenha feito, quando a gente toma essa porta, a gente se afunda no sofrimento. Por isso que o Tiago Brunet diz: invista nas pessoas, mas não espere nada delas. Porque quando a gente reage conforme o mundo tem reagido conosco, nós não somos donos de nós mesmos. Quando a gente reage conforme as pessoas reagem conosco, nós não somos donos de nós mesmos. Vamos dar um exemplo. Eu vou na padaria hoje. Chego lá, a menina me cumprimenta, eu cumprimento ela. No outro dia eu chego lá, ela me cumprimenta, eu cumprimento ela. No outro dia, no terceiro dia eu chego lá, ela me cumprimenta, eu cumprimento ela. No quarto dia eu chego, ela me cumprimenta, eu cumprimento ela. No quinto dia eu chego, ela não me cumprimenta. Eu não vou cumprimentar ela? Então quem está sendo dono das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? Porque se eu só imito o que ela faz, ela que está sendo dona de mim. Ela que está mandando nas minhas atitudes. Se o mundo for corrupto, eu vou ser corrupto. Então se as pessoas gritam, eu vou gritar. Se as pessoas me ofendem, eu vou ofender. Se as pessoas me machucam, eu vou machucar. Se as pessoas furam fila, eu vou furar fila. Isso não é ser dono de si mesmo. Ser dono de si mesmo é você fazer o bem, independente do que o mundo tem feito a você. E as pessoas vão dizer: não, isso é ser trouxa. Ser trouxa não. Isso é ser corajoso. Porque existe muito mais coragem
em receber uma ofensa do que ofender alguém. Quando você recebe uma ofensa, é muito mais fácil ofender a pessoa de novo do que engolir aquilo ali, sair, engolir o orgulho, sair, entrar no ouvido e sair no outro. Então, receber uma ofensa exige muito mais coragem que ofender outra pessoa. Por isso que Sócrates já dizia antes de Jesus, há 500 anos antes de Jesus, há 2.500 anos antes de nós, Sócrates já dizia, mais vale ser vítima de injustiça do que cometer uma injustiça com outra pessoa. É muito melhor ser vítima de injustiça do que cometer uma injustiça com outras pessoas. Por isso que eu disse para vocês, coragem, mas não coragem para vencer os outros. Coragem para vencer a si mesmo. A luta aqui nunca foi contra os outros, a luta aqui sempre foi contra nós mesmos. E para nós encerrarmos, eu vou trazer uma notícia desafiadora, que eu sempre falo isso em todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar trazendo algum conteúdo. Todas as vezes que alguém nos machuca, nos ofende, faz alguma coisa que nós não gostamos e nós nos sentimos ofendidos, a culpa é nossa. Estranho, né? Eu tô quieto no meu canto, a pessoa me machuca, a culpa é minha, sim. Todas as vezes que alguém me machuca, me ofende, faz alguma coisa que eu não gosto, eu me sinto ofendido, o problema não está nos outros. O problema está no meu coração, no meu orgulho, no meu egoísmo. Como as pessoas não atendem às minhas expectativas, não atendem às minhas exigências, não satisfazem os meus caprichos, não satisfazem as minhas vontades, não satisfazem os meus desejos, não gira em torno do meu universo, não gira em torno do meu umbigo, não pensa como eu penso, tem opiniões diferentes da minha, não satisfaz o meu ego e machuca o meu orgulho, eu me sinto ofendido. E se porventura vocês estiverem achando que isso é utopia, ilusão ou pura demagogia da minha parte, eu provo para vocês. Vejam a vida de Jesus. Jesus esteve aqui falando de amor, caridade, fé, fraternidade, humildade, perdão. 3 anos depois, estava sendo apedrejado, cuspiram no seu rosto e lhe crucificaram. E Jesus amava profundamente cada uma dessas pessoas. Amava profundamente cada uma dessas pessoas. Sabe por quê? Porque ele tinha vencido os vermes do egoísmo e do orgulho. Jesus não estava nem um pouco se importando com o que faziam, pensavam ou falavam dele. A única preocupação de Jesus era viver em prol dessas outras pessoas. E essa é a felicidade proposta por Jesus, que é muito diferente da felicidade proposta pelos homens. Onde que os homens nos ensinaram a buscar a felicidade? No dinheiro, na riqueza, no poder. Eu gosto de você se você gosta de mim. Eu faço algo por você se você faz algo por mim. A felicidade proposta por Jesus é muito diferente. Faço tudo por você, mesmo que você não faça nada por mim. Faço tudo por você, mesmo que eu nem te conheça, porque eu te vejo como irmão. Faço tudo por você, mesmo que você faça tudo para me prejudicar. Essa é a felicidade proposta por Jesus. E garanto a vocês que nós não encontraremos felicidade em outro lugar. Existem várias outras portas, portas largas. Porta estreita é só essa. Nós não seremos felizes enquanto nós não aprendermos a negar a nós mesmos. A maior definição de amor que eu já escutei na minha vida é de Chico Xavier, quando ele diz: amor é esquecimento de si mesmo. Abra mão dos seus caprichos, abra mão das suas vontades. Para de pensar só em você. Sai do seu mundinho egoísta. Sai do seu mundinho individual. Sai do modo individual, da sua bolha egoísta. Sai do modo individual. Entre no modo coletivo. Ame o próximo como a si mesmo. Não faça para os outros aquilo que não queira que seja feito por você. Porque tudo que nós mandamos para o universo manda de volta para a nossa vida. Tem um coach, hoje em dia contemporâneo, é um filósofo contemporâneo. Ele se chama Joel J. Ele era ex-nadador da seleção brasileira. Depois, quem quiser, segue no Instagram. Muito bacana. E ele fala assim: faça o que você quiser. Pense da vida o que você quiser. Todo mundo tem direito de fazer e pensar o que quiser. Mas o seu resultado é seu. Não coloca a culpa em ninguém. Nós não somos vítimas. As outras pessoas de fora não são culpadas pelas nossas dificuldades, pelas nossas frustrações. Agora, pessoal, é lógico que é muito difícil colocar em prática tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. A minha esposa, eu já até falei isso em outras palestras, a minha esposa vive brincando, pergunta comigo: você já ouviu as suas palestras? Porque eu erro todos os dias. Mas em posse dessas informações, nós temos mais responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Para grandes poderes, mais responsabilidade. A partir do momento que nós estamos recebendo essas informações, nós somos mais responsáveis do que aquelas pessoas que porventura não têm oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, que não têm oportunidade de escutar isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas não é que a gente vai deixar de errar. Isso que eu apresentei para vocês, isso é um mundo ideal, mas a gente vive no mundo real. A gente tem que se esforçar para fazer do mundo real o mundo ideal. A gente não vai deixar de errar de uma hora para outra, mas talvez antes de conhecer isso, você machucava as pessoas e nem percebeu uma semana depois que a pessoa estava emburrada com você. Hoje, depois de conhecer o Evangelho de Jesus e se esforçar para melhorar, você machuca alguém, passa 5 minutos, você vai lá e pede desculpa. Então não é deixar de errar, a gente é cheio de defeito, a gente vai continuar errando, mas a gente vai diminuindo os erros e a gente diminui a intensidade
do erro. A gente diminui a intensidade dos nossos vícios morais porque a gente fica se corrigindo todos os dias. Talvez por isso Simão Pedro, talvez por isso Jesus tenha dito a Simão Pedro: creias, te levarei aonde não queiras ir. Aonde que Jesus queria levar Simão Pedro que ele não queria ir? No autoconhecimento, nessa compreensão de que ele era o culpado pelos seus próprios erros, ele era o culpado pelos seus próprios sofrimentos. O Natal está aí, estamos em dezembro, daquele mês que simboliza o aniversário de Jesus, e aqui a gente tem que fazer uma reflexão, porque o Natal é uma data um tanto quanto inusitada. É a única data de aniversário que todo mundo ganha presente, menos o aniversariante. Que nesse Natal a gente possa refletir nisso. Nós possamos presentear o aniversariante da forma que ele pediu e da forma como ele merece, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sigam, não deixem de seguir o canal do André Luiz no YouTube e divulgar essas palestras para nós alcançarmos vários e vários corações. Muito obrigado, pessoal, que assim seja.